Muito bem, queridos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia novamente no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Hoje vamos para a nossa mensagem número 52. Na carta, ou no livro, melhor dizendo, de Atos dos Apóstolos. E já estamos no penúltimo capítulo deste livro, que é, na verdade, o segundo volume da obra de Lucas. Ele começa com o seu evangelho e depois dá continuidade à história logo depois da morte e ressurreição de Jesus e a implantação de igreja através do livro de Atos dos Apóstolos. Estamos oficialmente na mensagem que completa um ano, mas que estamos levando muito mais do que um ano, porque só em impedimento do isolamento, da epidemia, ficamos pelo menos 4 meses visitando mensagens anteriores, enquanto esperávamos uma solução da situação que estávamos passando. E agora retornamos, irmãos, já para encerrar essa exposição, que é, se eu não me engano, a 13ª exposição da nossa igreja em lectio continua, ou seja, em texto do começo até o final do mesmo livro, para a honra e glória do nosso Senhor. Muito bem, queridos, Atos capítulo 27. Na mensagem da semana passada, a mensagem número 51, nós presenciamos como Deus dirige soberanamente as nossas vidas, ilustrando isso na vida do apóstolo Paulo, que mesmo preso na cidade de Cesareia por mais de 2 anos, estava ali cumprindo a agenda de Deus, aquilo de que Deus estava direcionando a sua vida. Além de também termos testemunhado como Paulo pôde pregar o evangelho, ele mesmo testemunhar para 2 procuradores romanos, Félix e depois Festo, e agora ele teve a oportunidade de testemunhar ainda mais claramente para o rei Herodes Agripa II, bem como todos aqueles que estavam ali naquela audiência, vamos dizer assim, e ouvir o testemunho de Paulo. Este Herodes Agripa era descendente do Herodes que havia participado do assassinato de João Batista e, de certa forma, também do Senhor Jesus, porque colaborou ali naquela ocasião. E ele também era parente de outro Herodes, que foi responsável pela morte de Tiago e também pela prisão de Pedro. Como eu falei na semana passada, uma família adorável. E é uma família que participou de maneira negativa do início da história do cristianismo. Bem, e foi exatamente, meus irmãos, este fato de Paulo não perder oportunidades que se apresentavam para pregar, mesmo quando ele não tinha controle sobre os resultados, como não temos, é que demonstra, meus irmãos, o foco daquele texto, como Deus usa o seu apóstolo, independente da situação de encarceramento que ele estava experimentando. E como seguimos, irmãos, comprovando, o tema geral do livro de Atos, do começo até o final, é esse grande guarda-chuva, essa frase, este enunciado, que eu creio que vai ficar gravado na sua mente por muito tempo. Vamos juntos, irmãos? Apesar da oposição, a igreja de Cristo cresce triunfante, proclamando o evangelho da salvação. E esse tema, irmãos, não é apenas o livro de Atos que pode ser colocado debaixo desse guarda-chuva, mas toda a história da igreja. Eu quero desafiar você a conhecer a história da igreja. Existem bons livros na nossa biblioteca, na nossa livraria, até na internet você consegue vídeos que narram a história da igreja. E um dos livros que eu gosto mais não é exatamente sobre a história, mas sobre testemunhos, é o livro dos Mártires, que narra como que o cristianismo foi crescendo cada vez mais e se comprovou aquela frase que está aqui sintetizada na palavra oposição, a frase que diz que o sangue dos mártires é semente do cristianismo. É um livro maravilhoso para você conhecer. Bem, voltando para o nosso texto. Hoje, Paulo, finalmente saindo de Cesareia, vai embarcar rumo a Roma, rumo à Itália, para continuar vendo se cumprir na sua vida o versículo de Atos, capítulo 9, versículo 15, que nós já lemos nas 2 últimas mensagens, onde Paulo está sendo levado para pregar diante das autoridades, dos reis, dos governantes, como o Senhor Jesus havia determinado. Lá diz: este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis,
e perante o povo de Israel. Assim está sendo cumprido na vida de Paulo. E agora nós chegamos, como eu falei, até o capítulo 27. E hoje, meus irmãos, a palavra de Deus, neste capítulo inteiro, vai nos comprovar a seguinte grande ideia. Este é o tema desta mensagem que eu gostaria que você anotasse. A firmeza nos propósitos de Deus é o nosso diferencial em tempos incertos. A firmeza nos propósitos de Deus é o nosso diferencial em tempos incertos. É fato, meus irmãos, de que nós não temos controle sobre o futuro. Nós não podemos nem saber o que vem amanhã. O Tiago, meio irmão do Senhor, no capítulo 4 da sua epístola, exatamente nos adverte sobre planos que nós fazemos, mas devemos, na verdade, colocar esses planos debaixo da vontade do Senhor. Se o Senhor quiser, faremos isso ou iremos a algum lugar. Não temos domínio nem sobre o próximo segundo da nossa vida. Contudo, quando nós vivemos e conhecemos o propósito de Deus para nossas vidas, quando sabemos o que Deus deseja de nós, nós podemos ter confiança, podemos ter segurança, mesmo em tempos incertos. Não importa o que aconteça conosco. É importante nós entendermos, irmãos, que se não podemos controlar o futuro, podemos descansar, porque sabemos e conhecemos o Deus que está no controle. Então vamos começar a ver, meus irmãos, como isso se exemplifica no texto que está diante de nós, lendo inicialmente do versículo 1 até o versículo 12, ok? Quero muito ouvir a sua voz por trás aí da sua máscara mesmo, mas podendo ler comigo esse texto da palavra de Deus. Atos 27, de 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor, todos juntos? Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Sínido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, de fronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para sudoeste e noroeste. Em primeiro lugar, irmãos, na palavra de Deus hoje nós vamos aprender o seguinte: os propósitos de Deus se cumprirão mesmo quando nossos conselhos não forem atendidos. Os propósitos de Deus se cumprirão mesmo quando nossos conselhos não forem atendidos, ou quando a nossa opinião não for ouvida. Bem, finalmente, depois, como eu disse, de mais de 2 anos, Paulo agora deixa Cesareia. Aos olhos humanos, irmãos, infelizmente, ele não deixa para a sua liberdade, mas sim, ele não deixa para voltar às suas atividades missionárias, mas para voltar a
outra prisão e encaminhar-se para a Itália. Mas ainda assim ele está sob direcionamento de Deus, porque aos olhos divinos, felizmente, ele está cumprindo aquilo que lemos lá em Atos 9, aquilo que Deus havia determinado para ele, para pregar às autoridades do império e agora, inclusive, o imperador. A primeira coisa importante mesmo na narrativa do capítulo 27 é a retomada da primeira pessoa do plural. Se você reparar, agora Lucas está incluído na narrativa. Ele passa a dizer, nós embarcamos, nós viajamos, nós saímos. Ele agora volta à cena, não se sabe exatamente o que ele estava fazendo nesse tempo, provavelmente trabalhando e tentando resolver algum problema para beneficiar a vida de Paulo, mas agora ele embarca junto nessa viagem. E a segunda coisa importante, meus irmãos, é por qual razão que Lucas decide ser tão detalhista quanto à sua viagem de Cesareia até Roma. Como vocês viram na nossa leitura, ele narra por onde eles foram, por onde eles não foram, por que razão eles contornaram ou deixaram de contornar, dar nome de lugares e de ventos e de correntes e tudo mais. E aí eu fiquei me perguntando por qual razão ele foi tão detalhista. Eu achei várias razões, várias possibilidades, mas eu quis listar 4 possibilidades para nós entendermos esse texto hoje. Primeiro, ele fez isso, um detalhamento da fase final da história, tem como objetivo destacar como que a maior parte da narrativa está culminando para este momento, no caso, a chegada de Paulo a Roma. Nos evangelhos, nós encontramos a mesma coisa, algo semelhante foi feito. Se você perceber, boa parte dos evangelhos cobrem rapidamente os 3 anos do ministério de Jesus. E aí, uma boa porção se concentra na última semana da sua vida, ou nos últimos dias da sua vida. Ou seja, dar detalhes no final mostra que é para cá que nós estamos apontando, é para cá que nós estamos nos direcionando. Presta atenção, porque agora vai acontecer os eventos mais importantes deste livro. Segunda possibilidade, o detalhamento fornece um paralelismo com Jonas, passando e sobrevivendo à tempestade para pregar a uma grande cidade. Assim como aconteceu com Jonas, detalhando como ele sai de um lugar e desce para outro, vai até o porto e vai até o barco e para onde ele rumava. Pode ser que Lucas esteja fazendo esse paralelismo para mostrar a semelhança dos 2 casos. A grande diferença é que Paulo aqui era voluntário no que ele queria fazer, muito diferente de Jonas, né, que não queria pregar aonde Deus o tinha ordenado. Terceira possibilidade, este detalhamento destaca que, mesmo com tantos percalços e surpresas, Deus está no controle e soberanamente está coordenando tudo e cuidando para que aquilo que Ele determinou o seu propósito ainda assim aconteça. Porque nós vamos ver uma situação de extrema dificuldade, de extremo perigo, e que certamente aquele que estava passando pelo problema ali, Paulo, Lucas, Aristarco, que já foi lido também, bem como os demais no barco, podiam pensar, será que Deus está encerrando a nossa história? Será que é agora que a gente vai passar dessa para melhor? A gente vai saber como isso vai acontecer, é claro que não vai ser assim, mas dá para perceber como Deus, não importa o que aconteça, Lucas está mostrando, Deus ainda cumpre o seu propósito. E, finalmente, os detalhes destacam a urgência e o perigo do que estava acontecendo e mostrava ainda mais Paulo como um líder seguro, em controle, mesmo que fosse improvável o seu destaque, mas mostra como Deus coloca o seu servo como protagonista dessa história ali naquele navio. Bem, seja como for, meus irmãos, ou uma dessas razões, ou uma combinação de todas elas, o verso 1 começa nos informando que havia outros prisioneiros. Paulo não estava embarcando sozinho. E, na verdade, essa é uma das razões pela demora dele embarcar para Roma. Era uma viagem cara, era uma viagem longa, e não se sairia apenas um navio, um destacamento de soldados, por causa de apenas um ou poucos prisioneiros. Então, em Cesareia estava se esperando que se acumulasse diversos números de prisioneiros para poderem embarcar para Roma. E era necessário, meus irmãos, que se juntasse esse número, porque foi entregue a um destacamento muito importante. À frente dele, diz o texto, está um homem, um centurião, chamado Júlio. O que é um centurião? Ele era responsável por 100 soldados. Não estou dizendo que todos os 100 embarcaram aqui, mas essa é a função dele. Ele tinha 100 homens debaixo do seu comando.
Mas mais importante, meus irmãos, que aqui diz que ele é o centurião do regimento imperial. E eu fui pesquisar por que Lucas registra esse dado, e na verdade a palavra usada aqui significa que esse é o regimento reverenciado. É a tropa de elite. Não é qualquer regimento, não é qualquer tropa, mas era uma tropa especial e possivelmente que também trabalhava na proteção do próprio imperador. Eu fico pensando, por que esse exatamente foi colocado encarregado de Paulo? Pode ser apenas que eles estavam em Cesareia, em alguma missão oficial, e o procurador, o governador, juntou uma coisa com a outra e os encarregou de levar Paulo e os demais prisioneiros até Roma, até a audiência com o imperador. Bem, o navio parte para a Itália. O texto não diz que ele parte para Roma, porque Roma não é uma cidade litorânea. Eles iriam até a Itália, até uma cidade litorânea que pudesse encontrar um outro navio, e ali iriam seguir a pé até Roma. No verso 2, embarcam em um navio, diz o texto, de Adramítio, que é uma cidade lá da Ásia Menor, a atual Turquia. Lembra da Ásia Menor? Quem trabalhou lá durante um tempão, irmãos? Paulo. Em Éfeso, ficou ali como uma sede, uma central, e ali alcançou todas aquelas cidades com a pregação do evangelho e com treinamento de obreiros. Pela lógica, o centurião desejava ir até a localização desse barco e ali tomar um outro barco ou, possivelmente, pegar a chamada Via Ignátia e ir a pé, possivelmente com animais e tudo mais, para chegar até Roma. Bem, o texto fala, meus irmãos, também que com eles estava Aristarco. Aí eu lembrei que eu já havia ouvido esse nome em algum lugar. Ele é mencionado, meus irmãos, lá em Colossenses capítulo 4, versículo 10, e novamente em Filemão capítulo 1, versículo 24. Por quê? Ele está ali para acompanhar Paulo, e depois ele vai ser o companheiro de Paulo na prisão. Eu vou adiantar um spoiler, né? Não é spoiler porque você já leu o livro de Atos, mas Paulo, quando chega em Roma, ele não vai para uma prisão pública comum. Ele vai para a prisão domiciliar, lhe é permitido que alugue uma casa. E quem fica morando com ele? Aristarco. Ou seja, meus irmãos, Lucas está no navio, Aristarco está também, e eles tiveram provavelmente que pagar a própria passagem para poder acompanhar o seu irmão, acompanhar o servo de Deus Paulo e poder cuidar das suas necessidades, porque os romanos não cuidavam das necessidades pessoais dos prisioneiros, no máximo uma alimentação. Qualquer outra coisa, eles tinham que prover por si mesmos. O texto continua, no verso 3. Lá então diz, no dia seguinte, eles chegam a Sidom e o centurião permite que Paulo se encontre com irmãos que o ajudariam em outras necessidades. Nesta cidade, com certeza, havia já uma igreja e são esses irmãos que ajudam o apóstolo. E aí, meus irmãos, como um resumo, do verso 4 até o verso 8, Lucas registra o trajeto que vai ao norte de Chipre, o texto diz, porque os ventos foram contrários, ao longo da Cilícia, da Panfilha, e chega a Mirra, uma cidade numa região chamada Lícia. Neste porto, encontram um outro navio. E aqui, meus irmãos, que a história vai começar a mudar. Porque esse navio, em vez deles terem seguido até a Ásia Menor, como era o plano inicial, mas quando chegam nesse porto, eles tomam a decisão de mudar de navio. Deus está no controle, mas isso vai levá-los por um outro caminho e diretamente, e eu creio, uma das maiores tempestades que eles viram em praticamente toda a sua vida. Uma tempestade, nós vamos ler daqui a pouco, que vai durar praticamente 2 semanas. E eles vão ser jogados de um lado para outro, e tudo acontece por causa de uma decisão, uma escolha, de sair daquele barco que estava indo por um rumo e ir para um novo barco, diz o texto, que vinha de Alexandria, direto para a Itália. Bem, esse é um barco grande. Ele é um barco cargueiro, que tem um navio cargueiro que tem espaço para grãos, para carga, mas também para 276 pessoas. Naquela época, meus irmãos, era um navio de grande porte, e um navio que, com certeza, para o centurião, apresentava para ele mais segurança. Muito bem, o texto diz que vagarosamente e com dificuldades, eles chegam a Sínido e depois ao sul de Creta para um lugar chamado Bons Portos. O nome podia ser um bom presságio, mas não era muito bem assim. Algo terrível os aguardava. Bem,
Já no verso 9, depois de todo esse resumo que eu mencionei, do 4 a 8, nós saímos então do detalhamento da viagem que Lucas faz. E ele apenas comenta o quanto a viagem estava atrasada. Isso porque os ventos contrários haviam dificultado que eles fizessem o caminho mais direto, tiveram que contornar pelo lado que não era o lado da navegação normal. A outra informação importante, irmãos, é que eles já estavam depois do dia do jejum. O que Lucas está querendo dizer aqui, irmãos? É depois do dia da expiação, o Yom Kippur. E por que isso é importante, irmãos? Porque o Yom Kippur, dependendo da nossa relação com o calendário judaico, né, porque isso varia, ele acontece entre o final de setembro e o começo de outubro. E acredite, para quem esteve naquela região mais ou menos um pouquinho depois disso, já começa o frio. E pior ainda, é a época das tempestades no no mar Mediterrâneo. Ou seja, Lucas está dizendo, nós atrasamos por causa das correntes, dos ventos contrários, estamos para trás do nosso andamento e já passou do jejum. Ou seja, ele está mostrando por que eles iriam enfrentar aquilo que nos aguarda no texto mais à frente. Bem, diante desses fatos, no verso 10, Paulo aparece pela primeira vez advertindo aos encarregados daquela excursão. Ou seja, o centurião, o dono do navio e o piloto, como o nosso texto diz, ou o comandante, o capitão, se você preferir. E essa é a parte, meus irmãos, onde nós vemos a diferença da visão, da clareza de Paulo, até mesmo para com homens mais experientes. Para pensar, quem Paulo é? Por acaso ele sabe navegar? Não. Por acaso ele conhece alguma coisa do mar? Provavelmente não. Essa deve ter sido o pensamento, a atitude daqueles que ouviram o conselho de Paulo. O piloto, por exemplo, deve ter olhado para Paulo e dizer, rapaz, já fiz essa rota muitas vezes na minha vida. Você ainda estava cuidando lá da sua carreira no início e eu já estava cruzando esse mar para cima e para baixo. Então eles desprezam o discernimento, a sabedoria dada por Deus para Paulo poder adverti-los. E ele adverte que eles teriam uma viagem desastrosa, com grande prejuízo. E, gente, como ele estava certo. Paulo estava dizendo, fazendo uma descrição prévia de quanto aquela viagem seria ruim. E é muito provável que nós não vamos conseguir ter a dimensão, irmãos, do que Paulo está dizendo aqui. Porque eu não sei você, mas eu posso contar em uma mão quantas vezes eu tive dentro de um barco. E eu posso contar em nenhum dedo quantas vezes eu enfrentei uma tempestade. E aquilo que os aguardava era realmente, como o texto vai dizer, de perder a esperança da própria vida. Contudo, no verso 11, o centurião toma a frente na decisão, mesmo diante do alerta de Paulo, e opta pelo conselho do dono do navio e do seu piloto. Ele olha para um lado e vê o dono de um navio e um navegante experiente. Olha para o outro lado e vê um judeu que de repente conhece muito de lei judaica, mas não sabe, provavelmente, na opinião do centurião, nada sobre aquela viagem. E apesar do nome, irmãos, do lugar onde eles param, Bons Portos, Lucas nos informa que o local não era apropriado para passar o inverno. Lembra? Já estamos... É bom lembrar que a estação lá não é como a nossa, certo? Depois de outubro, chegando em novembro, a temperatura cai drasticamente. E aí começa a chegar o inverno do hemisfério norte. E era isso que eles estavam preocupados, porque é muito, muito mais frio do que nós estamos acostumados aqui. Para Roraimense, outro dia deu 23 graus. Tinha gente mais encapotada do que o pessoal de Curitiba. 23 graus, né? Um terror. Não é sobre isso que nós estamos falando, irmãos. Muito antes dessa data aqui, aliás, da data da chegada do inverno propriamente dito, teve uma noite que eu estava batendo o queixo, que eu pensei, Senhor, onde é que eu vim fazer aqui nesse frio danado? É essa experiência, o problema que eles estão vendo de esperar a chegada do inverno. Bem, o texto diz então que eles decidem seguir adiante. Péssima decisão, porque eles estão vendo o tempo passar e querem chegar até Vênice, ou Venice, em Creta. Bem, irmãos, o que isso nos ensina hoje? Quando nós estamos, meus irmãos, diante dos propósitos de Deus, e sabemos o que Deus deseja da nossa vida, nós podemos ser levados pela falsa ideia de que as pessoas vão ouvir aquilo que nós queremos falar, daquilo que nós queremos aconselhar, daquilo que Deus está nos orientando a ensinar, a pregar, a aconselhar, a dizer para as pessoas. Paulo é a comprovação de que não necessariamente isso é verdade. A única pessoa, meus irmãos, realmente inteira nesta situação, nesse quadro, é o apóstolo Paulo. Eu nem incluiria aqui Lucas e Aristarco.
Ele sabe que Deus está conduzindo a sua vida. Ele sabe que Deus está direcionando a sua vida. Deixa eu pegar um episódio da vida de Jesus para fazer um paralelo aqui. Jesus está em um barco também. E também em uma tempestade. E aí o vento começa a jogar aquele barco que era muito menor do que esse daqui. Era um barco que era aproximadamente do comprimento aqui da plataforma, certo? Desta parede até aquela outra. Um pouquinho maior talvez. Inclusive um barco semelhante, nós vimos num museu lá que foi encontrado dentro de um banco de areia no Mar da Galileia. E aí os discípulos estão preocupados. E Jesus está como? No canto roendo a unha? Não. Ele está no canto batendo os joelhos de medo? Não. O que Jesus está fazendo, irmãos? Dormindo. Uma das coisas mais maravilhosas que Deus já inventou, né? Dormir. No meio da tempestade. Qual é a grande diferença? Ah, pastor, é porque ele é Deus. Sim. Mas a diferença, meus irmãos, é quando você sabe dos propósitos de Deus para a sua vida. Você sabe, ninguém sabe que quando a pessoa vai morrer ou vai deixar de morrer. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o Senhor Jesus sabia que havia uma missão clara para a sua vida. Ele veio aqui com propósito, não veio passear. Não veio dar uma olhada o que era ser humano. E mesmo, irmãos, que nós não tenhamos, como Jesus, uma visão tão clara do que Deus deseja na nossa vida, à medida que nós vamos entendendo o propósito de Deus para nós, nós começamos a viver uma vida mais segura. Eu quero repetir aquela frase que eu falei algumas semanas atrás. Nós somos eternos até que tenhamos cumprido o propósito de Deus para a nossa vida. Isso dá uma segurança, meus irmãos, porque nós sabemos que o Deus que não dorme não deixará acontecer absolutamente nada na nossa vida que não esteja de acordo com a sua vontade, com o seu plano, com o seu propósito. Contudo, apesar de Paulo ser neste cenário, esta pessoa tão segura, o seu conselho não é ouvido. Aquilo que ele aconselha, aquilo que ele orienta, não é seguido. E muitas vezes vai acontecer com você, pai ou mãe. Com você, pessoa mais velha ou irmão mais velho. Mas ainda assim, tal como Paulo, é a nossa função, quando nós temos mais clareza sobre a vida, sobre a situação que alguém está passando, tentar ajudar e orientar e esperar em Deus que Ele conduza e faça e tome os resultados que ali possam acontecer. Eu quero destacar uma outra coisa. Diante da negativa deles em ouvir o que Paulo estava aconselhando, você não vê na vida do seu servo nenhuma preocupação. Você não vê nenhum desespero. Você não vê Lucas registrando alguma reunião que ele tenha feito com Lucas e com Aristarco, em que Paulo dizia, gente, eu tentei avisá-lo, agora eu não sei o que vai acontecer. Eles não me ouviram. Por quê? O propósito de Deus estava seguro no coração, na mente, no foco de Paulo. Eles não me ouviram, mas Deus vai usar essa situação de alguma maneira. Não saiu como eu planejei, mas Deus vai fazer alguma coisa nessa situação, nessa maneira que está acontecendo. Deus vai transformar o mal em um bem, como nós vamos ver na continuação da nossa narrativa. Muito bem. E aí, meus irmãos, eles estão seguindo a sua viagem. Nós vamos agora, do versículo 13 ao 26, ver o que acontece na sequência, nesse barco ali no mar Mediterrâneo. Versículo 13 até o versículo 26. Vamos juntos, irmãos? Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o e lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer,
Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham bom ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Em segundo lugar, meus irmãos, na palavra de Deus hoje nós aprendemos o seguinte: discernir os propósitos de Deus nos possibilita a sermos promotores de estabilidade diante de perigos. Discernir, entender os propósitos de Deus nos possibilita sermos promotores de estabilidade diante de perigos. Um dos grandes nomes do trabalho missionário, meus irmãos, é o nome de Hudson Taylor. Hudson Taylor foi para a China acompanhado da sua família, da sua esposa. No meio do trajeto, meus irmãos, os problemas de você ser missionário no século XIX se abateram sobre Hudson Taylor. Diversas dificuldades, doenças. E ao que parece, aquilo foi demais para a sua esposa. Ela literalmente perdeu o seu juízo e terminou a sua vida tendo que ser auxiliada, alguém que ajudasse no seu cuidado, na sua higiene, na sua tarefa, porque, como eu disse, ela literalmente perdeu o juízo. Eu sempre me perguntei, meus irmãos, qual é o grande diferencial entre Hudson Taylor e a sua esposa? Porque eu tenho certeza que ela era uma pessoa bem intencionada, não foi obrigada para a China, mas diante da dificuldade, inclusive a perda de filhos, ela não, como se diz, não aguentou. Eu percebo, meus irmãos, que existe sim um ponto de quebra na psique, na alma das pessoas. Mas ao mesmo tempo esse ponto de quebra, ele não é definitivo, ele não define se isso irá ou não irá acontecer com este, aquele ou outro indivíduo. Eu tenho convicção, meus irmãos, que aquilo que nós estamos enunciando aqui causa um tremendo diferencial de como a pessoa lida com os percalços, as dificuldades, as lutas, a oposição, a tribulação, a dificuldade na sua vida, qualquer que seja ela. Duas pessoas que estavam passando basicamente pela mesma situação. Uma tem uma resposta, uma tem uma forma de encarar completamente diferente da outra. Sim, há situações da própria constituição da pessoa que entram nessa resposta também, mas a minha convicção está principalmente na forma como, a forma do alto para baixo, da perspectiva de Deus que Hudson Taylor enxergava a sua vida e aquilo que lhe acontecia na missão na China, e infelizmente a forma como a sua esposa, no caso sua primeira esposa, encarou aquilo tudo. O que isso tem a ver com o texto, irmãos? Todos estão literalmente no mesmo barco. Mas olha a situação diferente de um para o outro. Bem, todos nós já passamos, irmãos, por aquelas situações nas quais nós pensamos, eu deveria ter ouvido aquele conselho. Você não passou por isso? Ah, se arrependimento matasse. Eu queria voltar no tempo e ouvir fulano, beltrano, mamãe, papai, meu amigo, meu irmão mais velho, que me aconselhou assim, assim, meu pastor. Ah, se eu tivesse ouvido. Aliás, meus irmãos, se eu ganhasse R$1 para cada vez que alguém diz assim, pastor, eu devia ter lhe ouvido, eu teria alguns reais. Guardo para mim a quantidade, quanto seria. Mas tem um ditado, meus irmãos, na minha terra, que se conselho fosse bom, a gente engarrafava e vendia na prateleira do supermercado. A ideia por trás disso aí, meus irmãos, é que às vezes cansa apontar para a pessoa para um lado quando a pessoa insiste em ir para o outro. Bem, o fato é de que, com certeza, os que tomaram a decisão de continuar navegando estavam prestes a pensar exatamente isso. Ah, se eu tivesse ouvido o conselho que Paulo nos tinha dito lá atrás. Nos versos 13 até o verso 20, Lucas nos relata o que deve ter sido um cenário de medo, um cenário de terror. Deixa eu dar um paralelo muito pequeno para vocês, meus irmãos. Eu estava em um caiaque. Caiaque, não caique. Caiaque.
Aquela canoinha que você senta sozinho ou pode ter 2 lugares e você sai, né, com um pequeno remo. Eu estava no meio da Baía de Guanabara, já bem perto da ponte Rio-Niterói, longe, bem longe do litoral. E aí, algumas barracudas, que são parentes do tubarão, né, mas são um peixe bem menor, resolveram cutucar meu caiaque, não brincando, por baixo. Agora pensa, eu sei nadar, né? Menino do Rio, sabe o resto da música e tal, não tem problema nenhum. Mas deu um pavor. E aí eu virei para o meu amigo que estava comigo, eu falei, o que é isso? Aí ele falou assim, não tem problema não, são só barracudas. Só, você dá uma olhada, depois dá o Google. O peixinho lindo. A boca dele dá um medo incrível, cheio de dente. Eu falei, só isso? E eu estava, né, coisas de jovem, sem uma proteção, meu nome é um salva-vidas, sem nada. Eu falei assim, bem, pular na água eu não vou agora, está cheio de barracuda aqui embaixo. Com aquela poluição que tem na Baía de Guanabara, eu me perguntei, deve ser barracudas mutantes, porque toda aquela poluição já deve ter transformado e tal. Aí eu fico pensando, meus irmãos, o receio, o medo que eu tive ali na situação, o sol estava tranquilo, não tinha uma nuvem no céu. É o calor e o verão do Rio de Janeiro. Não é o que está passando aqui. Isto aqui é uma situação de medo, de terror, de se perder a esperança, como o texto diz. Eu nunca estive, meus irmãos, pessoalmente em um barco em meio a uma tempestade. Eu já estive em um barco e eu já estive numa tempestade. Eu fiquei em casa tentando juntar as duas coisas. Eu vim uma vez da terra do Cédric, de Santarém, numa péssima decisão, de barco para Manaus. Uma péssima decisão porque é uma viagem longuíssima. Nunca acabava a bendita da viagem. Eu não aguentava mais ficar dentro daquele navio. Só que a viagem foi tranquila. Nem um chuvisco. Muito tranquilo. E como eu disse, todos nós já tivemos naquela tempestade de dar medo. Dentro da nossa casa. Protegidos. O trovão batendo lá fora, né? Os raios. Aquela chuva imensa. Você vê nas notícias de que algumas pessoas já tiveram sua rua alagada, mas você está lá protegido. Então, na minha mente, eu fiquei tentando, irmãos, juntar os dois cenários para tentar compreender, ainda que vagamente, o que está acontecendo aqui nesse texto. O vento que parecia, a princípio, diz o texto, vantajoso, é logo substituído por um que ele chama no texto de nordeste. Ou seja, vinha contra eles. Lembra? Eles estavam indo em direção ao nordeste. Agora vinha um vento do nordeste, impulsionando-os para o lugar errado. Se você der uma olhada na versão revista e atualizada, lá ele chama esse vento pelo seu nome técnico, Euroaquilão, que significa literalmente nordeste, certo? E esse é um vento, meus irmãos, que na nossa tradução está escrito como vento forte, mas que na revista atualizada já é classificado como um tufão. Ou seja, não tem nada bom no cenário que está aqui. No mínimo, você pode chamar de uma tempestade tropical, como a gente classifica hoje modernamente. E eles estão, meus irmãos, diz o texto, à deriva, ou seja, não estão mais em poder, em controle de para onde eles estão indo. E também não estão mais protegidos pela ilha, mas estão em mar aberto. Tudo muito ruim. Foram levados pela tempestade, diz o texto, para a direção da ilha de Clauda, 42 quilômetros de Creta, fora da sua rota. Então, dia após dia, veio uma sequência de medidas para tentar salvar o navio, salvar os seus ocupantes. O que eles fazem, irmãos? Eles recolhem o bote salva-vidas. O bote salva-vidas vinha amarrado atrás do navio, sendo puxado. E provavelmente estava entrando água, estava começando a ficar pesado e podia perder o bote ou puxar o barco contra a sua direção que queriam ir. Então eles puxam o barco salva-vidas. Que mais? Eles jogaram fora equipamento do navio, ou seja, o desespero está tanto que eles abriram mão de coisas que eles precisavam para trabalhar no navio. Diz o texto também que jogaram fora parte da carga. O verso 20 dá a extensão do problema. Dias sem sol, noites sem estrela. E a tempestade continuava. O desespero se abate sobre eles ao ponto de se desfazer de coisas valiosas, como eu disse, coisas pessoais, coisas da carga e coisas também para o manejo do navio. Perceba, irmãos, que o desespero descrito aqui não era apenas dos outros, porque o texto diz que Lucas estava incluído aqui. Nós perdemos a esperança da vida. Contudo, havia uma exceção. A partir daí, começa o protagonismo do servo de Deus,
do apóstolo Paulo, ele volta à cena, mas volta em uma luz diferente. No verso 21, depois de perceber que eles não estavam se alimentando, provavelmente por causa do desespero que a todos cometia, também por causa de doenças e do enjoo do barco que era jogado de um lado para outro, Paulo relembra que eles deveriam tê-lo ouvido e deveria permanecer em Creta. E na contramão de tudo que está apontando ao redor, no verso 22, Paulo declara algo que certamente eles não ouviram com muita credulidade, não acreditaram muito, mas Paulo lhes afirma, tenham coragem, ninguém vai se perder. Como ele faz isso? Versículo 23 até o versículo 26. Paulo explica que quem disse isso para ele é o Deus a quem ele servia. E esse Deus enviou literalmente um mensageiro, porque esse é o significado da palavra angelos, anjo. Ele enviou um mensageiro vindo do Deus a quem Paulo servia. E a mensagem, meus irmãos, é extremamente familiar e cheia de confirmações do propósito de Deus. Assim é o que soa para Paulo, porque ele sabia que Deus estava confirmando que ele deveria ir até César e pregar para ele e queria cumprir aquilo que Deus desejava na sua vida. Mas a mensagem não parecia familiar e não parecia normal e óbvia para os que estavam ouvindo. Eu acho interessante, meus irmãos, que Paulo poderia dizer, olha, eu recebi uma mensagem do Deus a quem eu sirvo, que tudo vai bem. Mas ele dá os detalhes para dizer, eu sei que Deus está falando a verdade, porque Ele está confirmando aquilo que Ele vem falando para a minha vida todo o tempo. Ele está cumprindo aquilo que Ele prometeu. Eu acho interessante, meus irmãos, que Paulo não adapta, não adoça, não dilui a sua explicação. Ele apresenta Deus como Ele realmente é, com anjo e tudo. O Deus está no controle de tudo. Ele manda um mensageiro que em meio ao caos da tormenta traz paz e tranquilidade ao servo de Deus. Interessante, irmãos, mesmo em desobediência, a mesma tranquilidade você encontrava em Jonas. No meio da tempestade, lá no seu livro, no mesmo mar Mediterrâneo, todos desesperados, clamando aos seus deuses, e quando ele começa a procurar, o que Jonas está fazendo? Está dormindo, está descansando. Inclusive, um dos que estavam dentro do barco com Jonas diz, desperta! Você não está vendo a gravidade do que está acontecendo? Por que Jonas estava dormindo, irmãos? Porque mesmo em desobediência, ele conhecia o Deus que é o verdadeiro Deus do trovão, que é o Deus da tormenta, mas também é o Deus da brisa, é o Deus do sol, o Deus do mar, Deus da montanha, o Deus de toda a criação. Não há motivo para temer, meus irmãos. Imediatamente da mente humana deve vir o questionamento. Por que eu não deveria temer? E a resposta vem da palavra de Deus. Porque o Senhor está no controle. As pessoas ouviram Paulo. Você está dizendo para a gente não temer? Você está olhando ao redor? Mas ele estava dizendo, Deus está no cuidado de tudo. O propósito de Deus na minha vida inclui, Deus vai cuidar da minha vida. Irmãos, a probabilidade, eu não estou dando profetada não, mas a probabilidade é que antes do final do ano você vai ouvir alguma notícia ruim. Pode ser pequenininha, pode ser grandona. E se não acontecer este ano, você vai ouvir no próximo ano e no outro também. Pastor, mas só notícia ruim? Não, tem notícias boas também. Mas essas nós não nos preocupamos. Ou você já ouviu alguém dizer assim, por que você está preocupado? Porque eu estou esperando uma notícia boa essa semana. Eu nunca ouvi tal ideia. Por outro lado, você já deve ter visto, você mesmo tem vivido essa situação. Por que você está preocupado? Eu estou esperando uma notícia difícil para essa semana. É provavelmente que vai vir uma notícia ruim. Não é verdade? Mas quando nós temos, irmãos, o propósito de Deus para a nossa vida, e vivemos debaixo desse propósito, nós podemos estar seguros que Deus está no cuidado de todas as coisas. Portanto, não há motivo para temer. Uma outra coisa, meus irmãos, que Paulo fala a esses homens, é que a vontade de Deus é que Paulo compareça diante de César, como eu disse. Deus dá a esses descrentes um vislumbre de quem é o soberano da história. Está enviando o seu servo
para falar com aqueles que todos ali supostamente serviam. Este Deus a quem Paulo serve está no controle de tal maneira que nem mesmo esta assustadora tempestade vai mudar o que ele havia determinado, ou seja, não vai mudar aquilo que Deus havia determinado para Paulo fazer. Meus irmãos, não importa a tempestade, metaforicamente falando, que venha sobre a minha e a sua vida, o que Deus determinou para a nossa vida irá sempre se cumprir. Sabe por quê, meus irmãos? Quem está mexendo a pressão atmosférica e gerando essa tempestade sobre o mar Mediterrâneo há quase 2000 anos atrás é o mesmo Deus que estava direcionando Paulo de ir para Roma. Deus não vira para Paulo e dizer: Paulo, eu estava levando você para Roma, mas eu não contava com essa tempestade. Esse é o Deus, irmãos, da teologia aberta, do teísmo aberto. Esse é o Deus de alguns pastores por aí que dizem: Deus não tem controle sobre o futuro, que trazem segurança para aqueles a quem os ouvem. Esse não é o Deus da Bíblia. Qual é o Deus da Bíblia, irmãos? O descrente pergunta, o incrédulo pergunta, o ateu pergunta: onde está o teu Deus? Qual é a resposta, igreja? O meu Deus está nos céus e faz tudo conforme lhe agrada. Tudo! É o Deus da tempestade e é o Deus que cuida e que soberanamente está cuidando da vida de Paulo. A terceira parte dessa resposta que Paulo dá, ele dá uma resposta para uma demonstração da graça de Deus pela sua vida. Quando Deus vira para Paulo e diz que ele vai dar a ele, todas as vidas daquele barco. Interessante, né? Para Paulo, Deus fala isso. Por sua graça, Deus vai dar todas as vidas daquele barco. Ontem apareceu-me o anjo de Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Quantos eram, irmãos? 276 pessoas. 5 mais Paulo. 276 pessoas, todas iriam se salvar. Deus estava agindo de maneira graciosa, dizendo: nós estamos no mesmo barco, e o mesmo cuidado que Deus está estendendo para mim, vai estender para vocês. Finalmente, Paulo repete uma exortação de fortalecimento, como ele havia dito antes, de outra forma: tenham ânimo. Ele reafirma a sua confiança de que, tal como lhe fora revelado, assim iria acontecer. E termina dizendo, meus irmãos, que eles iriam parar em alguma ilha. Eu acho incrível, meus irmãos, porque a confiança de Paulo, ela não é subjetiva. Nem nunca foi para ele, nem deveria ser para nós. Eu quero dizer, irmãos, não existe a dita fé cega. Essa é uma falsa fé, essa não é uma fé bíblica. A confiança de Paulo vem pelo fato dele saber em quem ele estava confiando. Muitos anos na frente, quando Paulo estiver novamente preso, não nesta prisão, quando ele estiver preso, onde ele escreveu 2 Timóteo, no final da sua vida, da onde ele não sairia mais com vida, olha o que Paulo escreve, meus irmãos, 2 Timóteo 1,12. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho. Por quê? Porque sei em quem tenho crido. E estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Irmãos, o que cremos define como vivemos. E o que cremos se baseia em quem Deus é, e o que Ele fez e o que Ele prometeu. Quando nós enchemos a nossa mente dessas verdades, aí é que eu creio que há o grande diferencial daquele suposto ponto de quebra que a nossa psique, que a nossa alma tenha, mas nós somos superados nesse ponto de quebra, não pela nossa própria capacidade, mas por aquilo que Deus já fez na nossa vida e continua prometendo que fará. Esse é o diferencial. Não é porque alguém é forte, muito pelo contrário, o próprio apóstolo Paulo ouviu do Senhor que ele deveria ser fraco para receber a sua força. É diferente, meus irmãos, de uma capacidade meramente humana. Como não ser, cada um de nós, estáveis? Como não ser promotores de estabilidade, mesmo diante de tempestades, quando, como eu disse, o verdadeiro Deus do trovão, da tempestade, está ao nosso lado? Como não conseguir enxergar com clareza, maior do que todas as pessoas, quando nós conhecemos e sabemos em quem nós temos crido? Discernir os propósitos de Deus nos possibilita sermos promotores de estabilidade diante de
perigos. O texto vai continuar, meus irmãos, nós vamos para a nossa última sessão e encerrar o capítulo 27. Diz assim a palavra do Senhor, do 27 até o 44. Peço novamente que você acompanhe, lendo comigo esse texto. Versículo 27. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que alguns deles fugissem, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então, ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, agir pelos propósitos de Deus nos possibilita sermos usados para ajudar as pessoas diante dos perigos. Agir pelos propósitos de Deus nos possibilita sermos usados para ajudar as pessoas diante dos perigos. Esta é a 14ª noite de tempestade desde que deixaram Creta. 14ª noite. Novamente, irmãos, eu fiquei pensando qual foi a última longa tempestade pela qual eu passei. Eu estou falando de tempestade, não é chuva. É normal em nossa terra, em nossa região, chover às vezes o dia inteiro. Chuvisco, chuva grossa, vai se alterando. Nós estamos falando de tufão, uma tempestade tropical, algo forte. 14 dias. Eu gosto muito de uma frase, meus irmãos, que diz o seguinte: nenhuma tempestade dura para sempre. Eventualmente, as nuvens se dissipam e o sol volta a brilhar. Contudo, uma tempestade literal, um tufão, que dure 2 semanas, e você está a bordo de um navio do 1º século, não é exatamente o Titanic, que até esse naufragou. Não é um navio potente como um navio moderno, é um navio do 1º século. Não há, meus irmãos, uma frase pronta como essa que automaticamente ajude nessa situação. Não adiantaria, naqueles dias de tempestade, andar pelo convés dizendo: fiquem tranquilos, nenhuma tempestade dura para sempre. Uma semana depois, fiquem tranquilos, nenhuma tempestade dura para sempre. Com certeza não ia resolver de nada, porque aquela parecia que ia durar para sempre. O verso 27 também nos informa que eles estavam no mar Adriático. E aí existe uma confusão, porque modernamente
o mar Adriático é bem menor do que era chamado naquela época. Se você verificar no mapa, no Google, você encontra o mar Adriático, aquela faixa de mar que você encontra à direita da Itália, que tem a Itália à esquerda, e do lado direito tem os países da Croácia, Montenegro, Albânia e Grécia. Contudo, nessa época, Lucas não errou, o mar Adriático compreendia essa faixa, mas ia pelo sul da Itália e ia até a Cilícia e também até a ilha de Malta, que logo vai aparecer aqui no nosso texto. Ouvindo o barulho das ondas contra as rochas, é isso que os deu a dica, eles perceberam que a terra estava se aproximando. Este lugar, meus irmãos, é conhecido modernamente, você pode procurar também como Ponto de Coura, no nordeste da ilha de Malta. No verso 28, eles começam a medir a profundidade e fazem 2 vezes. E primeiro dá 37, depois 27 metros. Como é que eles faziam essa medição, irmãos? Literalmente o texto grego diz que eles estavam lançando o chumbo, ou seja, eles pegavam uma corda com um pedaço de chumbo amarrado na ponta, certo? E lançavam ao mar. Depois eles olhavam onde estava a marcação, puxavam de volta e aí davam a sua conclusão da profundidade aonde eles estavam. Não tinha radar, sonar ou o que quer que seja usado hoje em dia, e tinha que ser um método tão rústico como esse que está descrito no texto. Bem, como, segundo a medição, estava ficando cada vez mais raso, no verso 29, tendo sido jogado contra as rochas, eles estavam sendo jogados, eles lançam 4 âncoras da popa, da traseira do navio, para segurar o navio de ir adiante, e aí eles começam a segunda etapa do seu plano contra as rochas. A primeira foi jogar as âncoras, a segunda foi qual? Orar aos seus diversos deuses. Não tinha mais o que fazer. Então eles fizeram, irmãos, de novo, muito parecido com os homens lá no barco de Jonas. Lembra disso? Diz um ditado que quando o navio está passando pela tempestade, ou quando o avião começa a cair, não sobra um ateu, né? Todo mundo começa a chamar a Deus ou pedir alguma coisa, não é verdade? Bem, eu não sei se esses homens eram ateus, acredito que não, eram religiosos, e eles começam a orar, diz o texto, começam a clamar, pedindo que os seus deuses os ajudassem. Bem, nos versos 30 até 32, não os outros deuses, o único Deus intervém. E intervém mais uma vez usando o seu servo Paulo. Ele faz isso, meus irmãos, com diversos conselhos. Primeiro, no verso 24, isto é, ele já garante de novo, né, já havia garantido, ele repete que eles iam se salvar. Só que alguns marinheiros, vendo a situação, resolveram ir embora, talvez inclusive o piloto e o dono do barco. E aí Paulo, meus irmãos, dá o seu primeiro conselho acertado. Ele diz para o centurião, se estes saírem do barco, vocês não vão se salvar. Por quê? Porque ele poderia ter perguntado para o centurião, por acaso você já aprendeu como manobrar barco? Você sabe como lidar com as âncoras, com as velas, com as amarras? Não. Então, se os responsáveis saírem, vocês não vão se salvar. Eu acho isso interessante, meus irmãos. Ele não disse, nós não iremos nos salvar. De alguma maneira, Paulo entendeu, bem, se eles obedecerem, Deus não irá cumprir aquilo que prometeu, mas eu com certeza vou me salvar, porque Deus já determinou que eu preciso ir até Roma e falar ao imperador. Eu não sei se Paulo podia garantir a mesma coisa para Lucas e Aristarco, mas eu podia garantir que ele iria se salvar. E olha só, o conselho é aceito. O centurião corta a corda do barco salva-vidas, impedindo que os marinheiros e provavelmente o piloto e o dono do navio saiam e deixem todos para trás. Essa altura, meus irmãos, a liderança de Paulo já é algo claro, pois os romanos seguem exatamente aquilo que ele pede e o barco é levado pelas ondas. Ainda à frente da situação, nos versos 33 a 37, Paulo novamente tem mais um conselho para salvar a vida deles. Já perto do amanhecer, Paulo insiste que eles comam, porque diz o texto que eles já não vinham comendo desde que a tempestade começou, há 14 dias. Irmãos, o que isso faz com o corpo humano? Fraqueza. Ora, se já é difícil você ficar em convés sólido, em cima do convés, sem a alimentação, como eles iriam conseguir se salvar quando tivessem que pular no mar? Então, novamente, o conselho de Paulo é que eles comessem, porque assim eles conseguiriam depois se salvar e chegar em segurança até a praia. E aí, meus irmãos,
para animar todos, Paulo toma a frente e mais uma vez toma a iniciativa e dá exemplo. E olha o que ele faz. Diz o texto que ele toma o pão, parte e dá graças, como o Senhor Jesus fez, como é o costume judaico. Ele não estava celebrando a ceia, não é isso que ele faz aqui, ele está dando o exemplo de uma refeição. E o que eu acho interessante, meus irmãos, é que Paulo não tem cerimônia nenhuma, ele faz isso na frente de todas as pessoas, dizendo: este Deus a quem eu estou agradecendo é o Deus que vai salvar as nossas vidas, é o Deus que vai preservar as nossas vidas. Diante de todos os gentios, incrédulos, ele dá exemplo de crer no Senhor, de esperar no Senhor, de confiar no Senhor. O exemplo e a atitude de Paulo é uma mensagem de esperança. O que nos aguarda é a vida e não a morte. E quem vai garantir isso? É o Deus a quem eu sirvo. E funciona? Funciona. Ele segue o exemplo de Paulo, se alimentam, diz o texto que reanimados, eles agora começam a tomar novas providências para o perigo que virá antes que eles consigam chegar até a praia. Isso que nós encontramos no versículo 38 até o final. Vendo assim que já estavam reanimados e fortalecidos pelo alimento, eles começam a tomar outras atitudes práticas, como, por exemplo, jogar ao mar o trigo. Não tem mais como salvar a carga. Paulo já havia avisado lá atrás que o navio e a carga iriam se perder. Preservar ou tentar lutar por isso poderia custar a própria vida. E por que eles jogam o trigo ao mar, irmãos? Para deixar o navio mais leve e evitar que ele encalhe muito longe da praia, impossibilitando que eles cheguem até lá. Então eles jogam o trigo no mar. Que mais? Eles cortam as âncoras, jogando fora, não precisa mais. Eles cortam as cordas dos lemes também, que na verdade não era bem um leme. É um leme, mas é um longo leme que parece uma pá, que era usada nos navios daquela época. Muito bem. E aí eles começam a vislumbrar o destino deles, e diz o texto que eles não conheciam, não reconheceram a ilha. Por quê? Porque Malta não era destino dos barcos da época, a não sei que você estivesse indo para Malta. Não era um ponto de passagem dos barcos. Os barcos que se dirigiam a outros destinos contornavam Malta, haviam de longe, mas não nessa região que Paulo está. E adivinha só, meus irmãos, qual é o nome dessa enseada, dessa baía, hoje, na ilha de Malta? Baía de São Paulo. Reconhecido historicamente como sendo o lugar onde Paulo naufragou junto com esse barco e aonde foi recebido pelas pessoas daquela ilha. Bem, o texto termina dizendo que finalmente o barco encalha no banco de areia, a proa, que é a parte da frente, fica ali imóvel, mas a parte de trás, batida pelas ondas, se despedaça. Inclusive providencialmente, porque através disso, os pedaços que soltam é onde as pessoas se apegam para chegar até a ilha. Ou seja, meus irmãos, Deus está usando novamente um homem que vive debaixo de propósito para ajudar as pessoas. Traz estabilidade, traz bons conselhos e agora os ajuda a tomar a postura. Ele não é navegante, ele não é marinheiro, mas ele tem os melhores conselhos para aquela situação. Irmãos, todos nós precisamos compreender como Deus tem nos colocado neste mundo com objetivos que variam de um para o outro. Alguns de nós vão continuar sendo como somos, ilustres anônimos na multidão. Poucos de nós terão nomes que serão preservados pela história, como um que eu acabei de dizer agora, Hudson Taylor. Poucos de nós teremos nomes na história da igreja que ficarão marcados. Mas isso pouco importa. Deus nos coloca em lugares para que nós possamos saber qual é o propósito que Ele tem para nós. Não um propósito de conquistas materiais, não um propósito de conquistas profissionais, não um propósito de fazer o nome para nós mesmos, mas cumprirmos aquilo que Deus, o Deus que, como eu falei em outra mensagem, é um perfeito enxadrezista, Ele joga um xadrez onde Ele coloca as peças para cumprir o seu propósito. Só que nós temos feito isso, irmãos? Só que nós temos trabalhado e cooperado com Deus para que a sua obra e a sua vontade seja feita através das nossas vidas. Como eu disse, Deus nos usa de maneiras diferentes. E muitas vezes nós ficamos frustrados porque gostaríamos de ser usados de uma maneira que não é da vontade de Deus. Mas deixa eu dizer para vocês o seguinte, numa simples ilustração. Se você chegar em uma oficina mecânica, você vai perceber que qualquer mecânico, ou até um técnico, qualquer outra pessoa,
ele usa diversas ferramentas. Você tem aqui um Paulo, mas você tem um Lucas também. Nós só sabemos o que Deus está fazendo através da vida de Paulo, porque Lucas registrou. E nós sabemos, meus irmãos, que Paulo foi bem cuidado naquela prisão, porque outro homem deste barco, Aristarco, cuidou e ajudou a preservação do servo de Deus quando lá estava preso. Ele já é um ancião. Ele precisava de ajuda. E quando você chega na oficina, meus irmãos, você percebe que para tirar a tampa ali de cima, o mecânico vai pegar uma chave Phillips e vai fazer o seu trabalho, ou uma chave de boca faz o seu trabalho. E finalmente ele vai dizer que ele precisa fazer algum tipo de ajuste e o parafuso ou o lugar que ele tem que alcançar está lá no fundo, dentro do motor, entre dois lugares apertados. O que ele vai fazer? Ele vai pegar outra ferramenta de cabo longo para alcançar lá na ponta. E quando nós vemos, meus irmãos, como as ferramentas têm formatos diferentes e usos diferentes, nós podemos pensar, será que eu não tenho também um uso na obra de Deus? Mesmo que eu não seja ferramenta como aquele irmão ou aquele outro. Eu já perguntei aos irmãos se você sabe o nome do homem que estava pregando naquela noite de tempestade, de neve, quando um jovem inglês entrou em uma igreja metodista. E a resposta é, ninguém sabe. Mas quando aquele homem, que nem pregador era, mas o pastor não tinha conseguido chegar por causa da tempestade, assume o púlpito e prega uma mensagem simples, um jovem se levanta e se converte, e você lembra o nome dele, Charles Haddon Spurgeon. O ponto aqui, meus irmãos, é que nós não sabemos o que Deus deseja fazer com aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Isso não é nosso papel. Nosso papel é servi-lo. É criar os nossos filhos na doutrina da demonstração do Senhor. É edificar a igreja do Senhor e servir aos nossos irmãos. E à medida que a história vai se desenrolando, à medida que as coisas vão acontecendo, nós vamos vendo o que Deus está fazendo. Eu fico pensando, meus irmãos, eu não tenho ideia se Ananias ainda está vivo. Ananias, se você lembra bem, é o homem lá em Atos capítulo 9, a quem o Senhor Jesus disse as palavras que eu li no início dessa mensagem. Este é para mim um vaso, um instrumento. E eu vou mostrar o quanto ele vai sofrer no meu nome e quanto vai testemunhar a reis, governadores e ao povo de Israel. Lembra de Ananias? Eu não sei se ele ainda é vivo, a história não registra. Mas eu fico pensando, meus irmãos, toda vez que chegava uma notícia lá em Damasco, onde Ananias morava, sobre aquilo que Paulo estava fazendo, ou que Deus estava fazendo através de Paulo, ele podia glorificar a Deus e agradecer, Senhor, muito obrigado, porque apesar de não merecer, o Senhor me fez parte daquilo que o Senhor está fazendo na história da sua igreja. Meus irmãos, a mesma coisa sou eu e é você. Não é em nada diferente, mas para tanto, nós precisamos viver os propósitos de Deus e não os efêmeros, passageiros e muitas vezes fúteis planos que a sociedade, que o mundo e a nossa carne muitas vezes sugere para nós. Amém? Deus Santo querido, que nós possamos, ó Deus, olhar para esse texto hoje, mesmo não passando por uma situação igual, perceber o quanto nós podemos, ó Deus, enfrentar de maneira diferente as intempéries da vida, as tempestades da vida, quando nós temos uma mente firmada de que o Senhor nos dirige por propósitos soberanamente. Ajuda-nos, ó Deus, como indivíduos, como família na fé, a viver desta maneira, servindo ao Deus que tem absolutamente tudo sob controle e, portanto, não precisamos temer. Dá-nos uma semana, ó Deus, debaixo destas verdades que continuem permanentemente em nossas vidas. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.